Os anos iam passando e as dificuldades iam aumentando. É que, apesar do seu elevado estatuto social, Aristides nunca foi rico. Herdou algumas terras e a casa de Cabanas de Viriato, que entretanto foi hipotecada e depois da sua morte vendida em asta pública para cobrir dívidas não pagas. Os filhos sofreram na pele as retaliações. Sem alternativa, partiram para os vários cantos do mundo. Estados Unidos, Canadá, Congo Belga, Angola, Moçambique. 2 deles decidiram ir para Londres, juntar-se às forças aliadas. Ambos participaram no desembarque da Normandia, no dia D, ajudando a pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Um ato de que Aristides sempre se orgulhou. Em 30 de abril de 45, Hitler suicida-se no seu bunker. Uma semana depois, a Alemanha rende-se. A queda do nazismo cria a esperança do fim do regime ditatorial português. A oposição aclama na rua a vitória dos aliados. Sousa Mendes faz então uma nova tentativa de reabilitação. Entrega à Assembleia Nacional uma reclamação quanto à sentença proferida por Salazar. O passo foi audacioso e inútil. A reclamação introduz um elemento novo, o de que a Circular 14 era inconstitucional, por limitar a entrada em Portugal a judeus, quando a Constituição negava qualquer discriminação baseada na religião. No seu apelo, Aristides conclui afirmando inequivocamente que considerava a atitude do governo português inconstitucional, antineutral e contrária aos sentimentos de humanidade. Como tal, a atitude do governo foi insufismavelmente contra a nação. Mas nada. Aristides tropeçou novamente no mesmo insuportável silêncio. Ao longo do tempo, o ex-cônsul fez de tudo para que se fizesse justiça. De tudo mesmo. Esgotados os recursos legais, escreveu ou abordou pessoalmente todos os que pudessem estar dispostos a usar a sua influência para ajudá-lo. Escreveu uma carta individual a todos os deputados, ao Presidente da República, ao General Carmona, a vários decisores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos consulados e embaixadas estrangeiras. Nada. Aristides movia-se num círculo conservador e até os velhos amigos passaram a evitá-lo. Num abrir e fechar de olhos, Aristides transformou-se numa figura proscrita pelo regime. A imprensa portuguesa, censurada, mantinha silêncio total sobre o tema. César de Sousa Mendes, o irmão gêmeo, também tentou ajudar. Apelou várias vezes a Salazar, mas também ele não obteve resposta. E também ele foi prejudicado pelo ato do irmão. Em 1950, foi afastado de forma indigna do cargo que desempenhava em Berna, com manobras do mais puro clientelismo político. Em desespero de causa, Aristides chegou mesmo a pedir ajuda ao cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. O cardeal aconselhou-o a rezar a Nossa Senhora de Fátima. Como Nossa Senhora não valeu, Aristides foi perdendo gradualmente tudo o que possuía. Uma forte hemorragia cerebral em maio de 45 fê-lo ficar paralisado parcialmente do lado direito. Apesar disso, aceitou com muito menos revolta do que seria de esperar. Uma carta do Rabi Kruger, que Aristides conhecera à porta da sinagoga e de quem ficara amigo, dirigida ao Yad Vashem, que é a entidade que registra os mártires e os heróis do Holocausto, demonstra que Aristides nunca se arrependeu, mas que aceitou com resignação cristã tudo o que lhe aconteceu. E, de facto, o próprio Aristides escreveu: se milhares de judeus podem sofrer por causa de um católico, referia-se a Hitler, então é certamente permitido a um católico sofrer por tantos judeus. Eu não podia agir de outro modo e, por consequência, aceito com amor tudo aquilo que me aconteceu. Aristides passou os últimos tempos da vida à beira do precipício. Morreu vítima de trombose cerebral a 3 de abril de 1954 no Hospital da Ordem Terceira, clínica gratuita para pobres na zona do Chiado. Morreu numa solidão cósmica, sem ver revogada a sentença que o condenara à desgraça e sem nunca ter sido aposentado. Salazar enviou um cartão de condolências ao irmão gêmeo, César de Sousa Mendes, com apenas 2 palavras: sentidos pêsames. Depois da sua morte, os filhos de Aristides fizeram tudo para reabilitar a imagem do pai, mas o esforço foi penoso e demorado.
Só em 1967, a autoridade para a recordação dos mártires e heróis do Holocausto o considerou um gentil virtuoso. No jardim que relembra, em Jerusalém, os que arriscaram a vida para salvar judeus na Segunda Guerra Mundial, há uma árvore plantada em sua memória. Anos mais tarde, em Israel, foi plantada uma floresta inteira, batizada Aristides de Sousa Mendes, com 10.000 árvores, o número de judeus que o diplomata salvou. Nos Estados Unidos, as homenagens multiplicaram-se. Depois do 25 de Abril, a família de Aristides reclamou várias vezes a sua reabilitação. Mas só em 1987, e depois de muita pressão internacional para cumprir o seu dever, houve uma primeira homenagem pública a Aristides Sousa Mendes. Na Embaixada Portuguesa de Washington, o Presidente da República, Mário Soares, entregou à família a Medalha da Ordem da Liberdade. A seguir, a pressão aumentou sobre o governo português para não apenas homenagear Aristides, mas também reabilitá-lo completamente. Só em 1988, 48 anos depois dos atos heróicos de Aristides, a Assembleia da República recomendou que ele fosse reintegrado postumamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o posto de Ministro de Segunda Classe, o que veio a acontecer no ano depois. Por essa altura, foi também determinada a entrega à família de uma indenização pelos anos perdidos. Portugal tinha finalmente honrado o seu herói. É em pessoas como Aristides que assenta a esperança no futuro da humanidade. O cortejo de horrores da Segunda Guerra Mundial mostrou que a mente humana é programável coletivamente e que os homens são capazes de fabricar um mal incalculável. Basta lembrar que foi possível a um regime ter como prioridade política a eliminação de milhões de pessoas declaradas inferiores e instalar uma indústria estatal de produção de mortos e de exterminação. Robert Montgomery, André Levy, Joseph Felder, Otto von Habsburg, Gertrude Bullock, Isaac Ilsum, Bernard Kellerman, os Kruger, os Bromberg, Speth, Ullmann, Korngold. A lista é impressionante. Para nós, hoje, parece apenas um conjunto de nomes. Mas para o cônsul português, eram pessoas muito reais, privadas de direito de defesa, condenadas sem apelo nem agravo a sofrimento e até à morte. Um célebre historiador do Holocausto, Yehuda Bauer, referiu-se aos atos de Aristides Sousa Mendes, dizendo que foi talvez o maior ato de salvamento alguma vez feito durante o Holocausto por uma única pessoa. O ato de Sousa Mendes honra a humanidade. Enquanto não esquecermos, enquanto fizermos com que as futuras gerações o lembrem, estamos a afirmar: há possibilidades ilimitadas de fazer o bem, mesmo nas piores circunstâncias. Aristides Sousa Mendes honrou a humanidade. Por isso, não tenho a mais pequena dúvida. Ele é, sem dúvida, o melhor de todos os portugueses. Através dos tempos, guerras e impérios acabaram com povos de vida pacífica.